Opa, tudo bom? Você que está assistindo essa maravilha desse vídeo, você que está aqui. Bom, basicamente hoje a gente veio aqui para falar, junto com esse pessoal horroroso que você vai ver durante esse vídeo aí, falar sobre gestão de finanças, meus queridos, e também análise de investimentos. E isso tudo, toda essa delícia misturada com a maravilhosa e que acaba aqui, ó, em muita gente no ensino médio com matemática, que é a estatística. Até porque eu até faço uma pergunta pra vocês sabem como uma empresa faz toda a análise antes, sei lá, de investir em qualquer coisa? Exatamente, não é que no método bola de cristal, literalmente usando estatística. E, inclusive, utilizando a estatística não só para analisar atos do passado da empresa, mas também até mesmo para prever o futuro. E não prever o futuro como se é aquela sua amiguinha de 24, 25 anos desempregada que te cobra R$ 40 para tirar 3 cartas e falar que vai prever seu futuro. Não é dessa forma, e sim com matemática, utilizando todo o requisito da estatística para poder prever o futuro e te ajudar a fazer ótimos investimentos, seja em qualquer área que você quiser. E hoje vamos entender também como a gestão financeira e a análise de mercado e tudo mais é unificada com a maravilhosa da estatística. Então, vamos ver como é que essa bodega toda funciona. É fundamental compreender que, no complexo ecossistema da administração das finanças, a capacidade de tomar decisões embasadas é o diferencial entre o sucesso e a estagnação. A ferramenta que nos possibilita essa prisão é, sem dúvida, a estatística. Sua aplicação nas finanças é multifacetada e essencial. Primeiramente, ela atua como um poderoso instrumento de análise retroativa, permitindo-nos dissecar dados históricos. Isso inclui a flutuação dos preços de ativos como ações e commodities, as dinâmicas da taxa de câmbio e a performance dos lucros corporativos ao longo do tempo. Esta análise profunda não visa apenas atribuir o passado, mas crucialmente identificar padrões e correlações, seguindo a base para a projeção de tendências futuras. Bom, a estatística é a linguagem que nos possibilita e permite responder questões cruciais sobre o risco de um ativo, seu retorno e também ajuda a encontrar padrões claros em meio ao ruído do mercado. Bom, em última análise, a relevância da análise estatística é inegável, pois ela oferece metodologia robusta necessária para quantificar e gerenciar elementos centrais da gestão financeira, o risco e o retorno. É a base empírica que sustenta a elaboração de estratégias financeiras eficazes e a construção de portfólios resilientes. Continuando a explicação, um conceito muito importante na estatística é o conceito de dispersão, que é o tanto que os dados podem se variar em relação à medida central, como por exemplo a média. Então você tem a medida central, vamos supor, a média, o quanto que esses dados podem variar em relação à média, o quanto que eles podem oscilar em relação a essa medida central. E o porquê dessa análise? Supondo que você tem dois conjuntos numéricos, e você analisa a média dos dois, e conclui que a média dos dois através de cálculos são iguais. Então você tem duas médias iguais. O fato das duas médias serem iguais nessas duas amostras de dados não garante que esses dados são iguais. Portanto, é necessário entender o quanto que variou em relação a essa média. Portanto, é aí que entram as medidas de dispersão que são muito utilizadas na estatística. Então eu vou falar um pouquinho sobre três medidas de dispersão, que seriam amplitude, variância e desvio padrão. A amplitude é justamente essa medida que mostra a diferença entre o maior dado numérico e o menor dado numérico. Então ela trabalha com extremos, basicamente. O problema da amplitude é que, como ela trabalha com extremos, seria a diferença do maior para o menor, ela ignora os dados que estão no meio, que compõem esse dado amostral. Portanto, ela não é a mais utilizada, na verdade ela é muito pouco utilizada nesse âmbito de estatística. A variância já seria um pouco mais utilizada, mas ainda assim pouco. Por quê? Porque a variância, o cálculo dela, você precisa da média e você analisa dado por dado. Então ela considera os dados que estão no meio e os extremos também. Então ela é um pouco mais completa. O problema dela é que a fórmula dela exige que você eleve ao quadrado, o que deixa o dado menos enxuto. O dado ele fica mais inchado na sua análise e um pouco mais difícil de analisar. Portanto, ela também não é amplamente utilizada no âmbito da estatística. A mais utilizada nesse caso, então, seria o desvio padrão. Essa sim é muito, muito bem utilizada. Por quê? Porque o desvio padrão ele é justamente essa relação da média e o quanto que oscila em relação à média aqueles dados que você está analisando. Então ela te permite uma análise muito mais precisa e lógica daquilo que você pretende investir ou pretende ter uma empresa como parceiro, por exemplo. Então o desvio padrão ele te permite analisar o quão, em palavras mais simples, ele te permite analisar o tamanho do risco que envolve aquele investimento. Então, se você tem, por exemplo, duas empresas A e B, e você planeja investir nessas empresas, você está tentando escolher qual empresa deve investir. E aí, através de cálculo, você chega à conclusão que a empresa A tem um desvio padrão de 6% e a empresa B tem um desvio padrão de 2%. Então, pelo fato dos desvios padrões serem diferentes, você entende que a empresa A tem mais risco envolvido.
E a empresa B é um pouco mais estável, essa questão do desvio padrão. Portanto, o retorno dela não é tão grande, mas a queda dela também não é tão grande. Na hora de analisar um investimento, não se dá para olhar um único número isolado. Afinal, um ano ruim é capaz de estragar toda a festa. Aí que entra 3 personagens. Com vocês, a média, a moda e a mediana. Embora pareça um trio de sertanejo universitário, é um trio importante da estatística. A média é o retorno médio esperado, calculado com a soma dos valores e divisão da quantidade de valores. Mas cuidado, ela pode ser enganosa. Imagina uma turma com 10 alunos. 9 alunos tiram 10 pontos, mas o último aluno tira 0. A média é 9. Parece bom, mas coitado do reprovado. Nos investimentos é parecido. Um único ano muito ruim é capaz de puxar a média lá para baixo. Um exemplo disso é nessa tabela. Se pegarmos esses retornos, a média dá 5,2%. Parece fraca, mas é porque o menos 20% estragou o rolê todo. É tipo aquele amigo que insiste em colocar música ruim no churrasco. Sozinho consegue estragar o clima de todo mundo. Ou aquele tipo de cara que chega atrasado para a pelada e ainda marca gol contra. Acaba estragando o placar sozinho. Agora, a mediana é o valor do meio. Ela ignora os extremos e mostra uma representatividade que é obtida através da organização em sequência e onde pega o número do meio. Em caso de ter 2 números centrais, é a média dos 2. No nosso exemplo, a mediana é 11%, que é bem mais próximo do que realmente acontece na maioria dos anos. Ou seja, a mediana é aquele amigo mais sensato, que fala, vamos com calma, gente, não é bem assim. Já a moda é um valor que mais aparece. Em uma série de notas ou retornos, ela mostraria o retorno mais comum. É útil para saber qual é a tendência mais frequente. Moda é aquele tipo de colega que sempre usa a mesma camiseta de banda. Ou é aquele tio que todo final de ano tem que fazer a piada do pavê. Você já sabe o que esperar, sempre igual. Então, resumindo, a média dá uma visão geral. A mediana mostra o que é mais justo no meio. E a moda mostra o que mais se repete. Juntos, eles ajudam a analisar melhor os retornos e não cair em armadilhas ao olhar apenas um número isolado. E para colocar tudo isso em prática, vamos analisar 2 fundos de investimento no intervalo de tempo de 5 anos. De um lado, nós temos o fundo A, que é mais conservador. Veja, por exemplo, as suas taxas de retorno ao ano: 7%, 8%, 9%, 7% e 8%. A média de retorno é de cerca de 7,8%, e o desvio padrão, indicando o risco do investimento, é de 0,8%. E o coeficiente de variação, que nada mais é do que a relação entre o retorno e o risco do investimento, é muito baixa, cerca de 0,102. Do outro lado, nós temos o fundo de investimento B, que, como dá para perceber pelo gráfico, ele é bem mais agressivo. Os retornos, como se vê, são bem mais dramáticos. Aqui, a média de retorno é maior, cerca de 9%, mas o desvio padrão, que é a taxa de risco do investimento, dispara para 13,5%. Já o coeficiente de variação reflete muito bem isso, com valor bem alto se comparado ao do fundo de investimento A, cerca de 1,5%. E a conclusão que podemos chegar, ela é bem clara. O fundo de investimento B, ele tem uma média de retorno maior, porém ele é extremamente volátil. Enquanto isso, o fundo de investimento A, ele sim possui uma média de retorno menor, mas em contrapartida, ele é muito mais estável e previsível. E aí, rapaziada, não sei se vocês assistiram esse vídeo aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado. E para tentar fechar, hoje a gente acabou vendo as seguintes coisas. Vimos aqui como a estatística é uma grande aliada de toda a gestão financeira para a gente. Vimos também como ela ajuda a olhar para o passado e até mesmo prever atitudes futuras, mostrando também até a volatilidade e o risco de diversos investimentos aí que você pode fazer ao decorrer aí da vida da sua empresa. Inclusive também ajuda a calcular médias, medianas, modas para identificar padrões reais em qualquer situações, né, desse tipo também. E o mais importante nisso tudo, mostra para você com evidências aonde você deve investir, não em base de achismo ou sei lá, do falaram basicamente, e sim em evidências no que vai, né, te ajudar a investir em qualquer coisa para o crescimento de alguma empresa, qualquer empresa que seja que você esteja aí ajudando aí a crescer no mercado. Então, no mais é isso, rapaziada, não tem muito mais.
mais a gente falar sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e é isso. Valeu, falou e fui. Tchau.